Olá, estou mais uma vez aqui nos estúdios da TV Ribeira Plus, aqui na nossa cidade de Registro, para mais uma entrevista. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu conheço não faz muito tempo, que é uma pessoa extraordinária, prefeito da nossa região, lá do nosso município, da capital das cavernas, o meu amigo Marcos. Prefeito Marcos, muito obrigado por ter vindo até aqui para a gente bater um papo, para a gente falar um pouco da sua cidade e da nossa região. Milton, eu que agradeço ao seu convite. Para mim é uma satisfação muito grande, né? A gente de uma cidade pequena, né? A gente tem a Registro como a capital do Vale, então muito gratificante eu estar aqui, mais a sua presença ainda. Muito legal, muito obrigado, prefeito. É uma cidade pequena, mas de uma importância enorme para a nossa região, né? A capital das cavernas da nossa região. Uma cidade lindíssima, que tem um povo também, não é? Que a gente conhece bastante tempo lá, até por conta dos trabalhos que nós fizemos lá atrás, na época da Sudelpa e do ITESP, prefeito. Faz uns dias isso já, né? Lá em 1986, né? O prefeito não tinha nascido ainda ou já tinha nascido? Já tinha nascido. Já tinha nascido. E para ser mais preciso, a Sudelpa ficava na frente da minha casa. É mesmo? Olha só que legal. Eu comecei a trabalhar em 86 na Sudelpa, né? Fomos contratados para trabalhar no ITESP e depois eu migrei por um bom período para a diretoria da Sudelpa e fizemos um trabalho bastante interessante na região. Prefeito, vamos falar de Iporanga, né? Vamos. O senhor sabe que o nosso programa ele é transmitido via YouTube, né? Então as pessoas podem ir lá no Ribeira Plus, né? No YouTube e também pela Expand TV, no canal 6.3, né? Depois nós vamos divulgar isso aí para o Vale do Ribeira e para o mundo, né, prefeito? Vamos falar do Marcos Domingos. Onde que o prefeito Marcos Domingos nasceu? Milton, eu nasci na Barra e meu pai é de profissão militar também. E ele trabalhava na Barra e eu nasci e com uns 20 dias mais ou menos já estava na minha cidade, que é Iporanga. Iporanga. E ali eu dei início à minha vida. Passou a infância toda. Como é que foi aí? Iporanga é uma cidade que tem poucos habitantes, mas que tem uma importância muito grande, como eu disse. Como é que era a infância numa cidade que é pequena, que todo mundo se conhece? O que o prefeito fazia quando era criança? Milton, na realidade o que acontece? A cidade do interior, ela é praticamente todos iguais, né? Então eu tive o privilégio, depois de um certo tempo, ir para São Paulo e conhecer a vida de infância de São Paulo e de Iporanga. Iporanga a gente trabalhou no sítio, meu pai era policial militar, minha mãe dona de casa, meu pai também era produtor rural, e ali a gente cultivava mandioca, tinha hortaliças, assim, e o forte nosso era o gado. E a gente tirava leite e de manhã a gente ia para a cidade vender. E a gente trabalhava e brincava ao mesmo tempo, não é verdade? Claro, e estudou lá em Iporanga, no primário, como é que foi? Estudei lá até o meu primeiro grau. Até o primeiro grau? Isso. Lá a gente teve bastante professores importantes que passou na minha vida, entendeu? Que a gente guarda com recordação. Até por sinal, hoje a gente teve uma servidora que esteve no gabinete hoje, eu apresentei ela para o meu secretário, eu lembrei dela, que ela era servidora lá, ela era merendeira, e ela era conhecida como aquela servidora rígida, sabe? Então, fez me relembrar bastante o tempo de infância. A época que estudava lá na escola, né? As merendeiras também a gente não esquece, né? Além dos professores, né? Isso. Que deixam marcas aí pra gente, né? Eu lembro da minha primeira professora, né? Que a dona Silene, mora lá em Pariquera-Sul ainda até hoje, está lá, né? E quantos alunos passaram pela mão, né? Pela sabedoria desses professores, né, prefeito? Prefeito, Iporanga tem, assim, qual o significado que teria para o prefeito? A Iporanga, para mim, foi uma cidade que, eu falo assim, que acolheu a minha família, né? Acolheu meu pai, acolheu minha mãe. Ali eu tive os meus irmãos, tenho 2 irmãos que nasceram ali. E foi
para mim foi motivo de orgulho eu retornar para minha cidade e hoje ser prefeito do município, né? Que a gente vai poder realizar aquilo que a gente sempre teve em mente, né? Então, Iporanga para mim é tudo. Minha fortaleza, como diz a turma. Muito bom, muito bom. Prefeito casado, como é que é o nome da esposa do prefeito? Tem filhos, filha? Sou casado com a Cibele, ela tem 2 filhos, Marcos e Carol, Caroline, né, que chama ela de Carol. Os dois, um terminou agora o direito, para fazer a prova da OAB, o outro é formado na área de TI, está em São Paulo, trabalhando em uma multinacional, e estamos seguindo a nossa vidinha ali, entendeu? Daqui uns dias, claro, muito minha bom, esposa, né? Ela me ajuda no comércio, que eu tenho um comércio em São Paulo, e ela sempre trabalhou comigo, e agora está ali em Iporanga como primeira dama e andando ali comigo no social, que e ajudando bom, bastante. Né? Ajudando, né, prefeito? Né? Muito bom. Prefeito, também depois que cresceu, foi estudar mais e aí foi para Polícia Militar. Isso. Aí, como é que é essa história, Marcos? Conta para mim. Quando eu fiquei em Iporanga até os meus 15 anos. Quando foi dia 23 de 3 de 1993, teve uma grande tragédia na minha vida familiar. Eu tive um tio que morreu na cidade de Paranapanema e minha mãe foi num velório, junto com as minhas 2 irmãs, meu irmão e meu primo. No retorno, eles bateram de frente com a carreta de combustível. E ali eu perdi a minha mãe, minhas 2 irmãs e meu irmão ficou gravemente ferido. Meu primo veio a falecer também, junto com o motorista da prefeitura. E dali em diante começou-se a ter uma vida meio que dura, porque até um dia antes eu tinha comida, roupa passada, tinha uma família. No outro dia já não perdi tudo, não tinha mais nada. Aí eu fiquei por um tempo ali, uns 2, 3 meses. Aí umas tia minha da cidade de Franca vieram, me pegaram e me levaram para acabar de cuidar. E aí fiquei morando em Franca, terminei o colegial lá e prestei concurso na Polícia Militar em São Paulo e segui minha carreira lá em São Paulo até 2019. 2019 eu retornei para Iporanga, nossa cidade natal. Como qualquer outra pessoa que sai do seu município pequeno, o sonho é voltar. E às vezes a pessoa não volta por conta do quê? Que não tem um serviço fixo, não tem como se manter na cidade de origem, acaba ficando nas grandes capitais. Como meu serviço ele poderia ser transferido de volta para minha cidade, eu acabei voltando, trabalhando ali. O Marcos, e o que a passagem pela Polícia Militar trouxe de referência para o prefeito Marcos? Eu assumi um grande desafio, que são completamente diferentes, mas que me trouxe de base foi, eu vou falar para você, o poder de pegar e lidar com pessoas, porque quando você está no setor público, seja ele em qualquer esfera, você está ali para cuidar de pessoas, né? Para dar um atendimento melhor, para melhorar a vida das pessoas. E eu, como policial, eu sempre procurei dar o melhor, o que eu pude, para atender o próximo. E a disciplina, né? A hierarquia, entendeu? Isso aprendi bastante. E é o que eu trago hoje para o mundo do executivo, né? É de trazer o meu secretariado, meus diretores, que tenham o quê? Hierarquia, disciplina. Para quê? Para a gente poder dar um atendimento melhor para a população. Muito bem, né, prefeito? Disciplina é fundamental. É fundamental. Né? Exatamente isso. Como é que foi que surgiu, né,
a ideia de disputar o cargo de prefeito de Poranga? Porque até então retorna ao município, retornou com essa pretensão, ou chegou no município, viu a necessidade, entendeu, ou alguém foi o motivador? Como é que foi isso, Marcos? Então, Milton, na realidade, teve duas pessoas que, numa conversa informal, como diz a turma, o português, claro, que quando eu era criança, sempre eu tinha vontade de ser prefeito. Tinha até uma professora lá, e falou para mim, viu, você conseguiu realizar seu sonho, porque você falava quando era criança que queria ser prefeito. Eu não me recordo de ter falado isso daí, né? Mas se essa pessoa falou, porque eu falei, não é verdade? Então eu falo assim, e aí ao longo do tempo, a gente foi vendo a necessidade que tem de desenvolver o município. Você vê a sua cidade, outras cidades crescerem e a sua cidade sempre ficar naquele patamar ali. Então eu vi que eu tinha um potencial da gente poder ajudar a desenvolver o nosso município, entendeu? E aí foi onde que nasceu aquela vontade, eu falei assim, eu quero ser... Na realidade eu queria ser vereador, né? Queria ser vereador e depois prefeito. Aí tentei vereador, não consegui, aí tentei prefeito, não consegui, aí depois na outra eu fiquei fora, que eu não quis, aí Deus me deu essa oportunidade de disputar e ganhei, e estou aí nessa demanda brava, mas gostosa, um desafio. Desafiadora, né? Desafiadora, né? Com certeza. E o Marcos, e assim, interessante isso, que alguém lembrou você que você falou que você iria ser prefeito de Poranga, né? E de fato você realizou o sonho, né? Que estava adormecido, na verdade, né? Verdade. Estava adormecido. Você teve, mas estava adormecido, né? Você, depois que nós estamos agora, você está há 1 ano e 4 meses de mandato, né? Recente ainda, né? Evidentemente. Teve que organizar do seu jeito, da sua forma de administrar. E de repente, assim, eu pergunto hoje, né? O que de repente te surpreendeu? Algo que você achou que fosse menos desafiador e que se tornou mais desafiador? Se era tudo do jeito que você imaginava que fosse ou não? Não, realmente foi uma situação que eu encontrei, que eu achei que era um negócio, mas é completamente diferente, entendeu? Mas nada com o que eu não estava acostumado, que é o quê? As coisas burocráticas que tem dentro do setor público, que eu venho falando o seguinte, que você, na sua casa, você pode mudar uma cadeira de um lugar para o outro sem falar para ninguém. No setor público, não. Para você mudar, você tem que dar satisfação para alguém, né? Então, é muito moroso as coisas no setor público. Você tem vontade e pressa de fazer alguma coisa, só que você não pode. Você tem que respeitar o rito que é para ser respeitado. Né? Na sua casa você pode comprar a hora que você quiser, né? E na prefeitura não. Na prefeitura não pode, né? Você tem o dinheiro, mas você não pode comprar. E em contrapartida, a população, ela não entende, ela acha que tem o dinheiro lá, que hoje tem tudo no transporte, no portal de transparência, você vê que tem o dinheiro lá, você vê que tem as coisas lá, mas fala, por que não compra? Tem recurso, tem isso, tem aquilo, por que não compra? Porque tudo tem que ter sua fase ali e é demorado. O processo licitatório, né? As questões legalistas, né, prefeito, das leis que regem a administração pública, que precisa ser seguido. Sim. Não dá para a gente fazer de qualquer jeito, né? Como não se estivesse dentro de casa, né? Não dá, e tanto é que os visitantes do nosso município aí, da zona rural, da zona urbana, quando chega lá para me visitar, para alguma demanda, eu faço questão de levar nos departamentos para poder passar para aquela pessoa como é que funciona a administração, que às vezes não é por conta que eu não quero, então, assim, é por conta da burocracia que existe no setor público, que tem que ser respeitado. Sim, porque a pessoa começa a entender um pouco o processo, né? Isso. E aí facilita o entendimento. Isso. Nesse processo de 1 ano e 4 meses, prefeito, algumas decisões assim que o prefeito foi difícil, de que, poxa vida, eu tive que fazer isso para de repente estar ajustando algo,
ou que de repente lhe deu muita preocupação? Como é que lida com isso tudo? Quando vem uma demanda para você, que você tem que decidir lá, eu tenho os meus secretários, e alguns dos meus secretários eles pegam e chegam para mim assim, ó, tem esse caminho para você seguir, esse e esse, entendeu? Não. E qual é o caminho que nós segue? Então é difícil você tomar uma decisão que às vezes vai impactar no quê? Na impopularidade. Na parte ali que você tem que tomar, assim, você vai ser impopular se você tomar essa decisão aqui. Em contrapartida, você vai tomar uma decisão para melhorar a vida daquela pessoa lá na frente, mas naquele momento ali que você teve que tomar aquela decisão, você vai ter em disposição com aquela pessoa, com aquela classe de pessoas que você... Aquele determinado setor, né? Ali, fala assim, pô, não vai ser bom. Mas lá na frente, lá você vai pensar assim, lá na frente, lá eu vou reverter essa situação. As medidas impopulares, né? Medidas impopulares. Que naquele momento as pessoas, poxa vida, por que o prefeito fez isso? Isso. Eu não vou mais votar nele. Isso, é isso aí. Mas lá na frente você reverte a situação. Aí é o reconhecimento, né? O entendimento, entendeu? Porque determinada ação foi feita, né? E essas medidas, porque são chamadas de impopulares exatamente por conta de que não vai agradar um determinado setor da sociedade. Com certeza. Mas que são extremamente necessárias naquele momento. Não é? E tem que fazer, porque senão você não consegue desenvolver aquele setor, aquela situação. Exatamente isso, né, prefeito? E os setores, né, prefeito, quando começou e ter o entendimento de fazer, de tomar essas decisões, quais os setores assim que chamam maior atenção, que precisava de um olhar mais crítico, de uma decisão mais forçada, ou que de repente estava precisando de algo que pudesse ser mais ágil? Então, Milton, o que eu pensei logo quando eu entrei? Eu pensei na seguinte forma: primeiro você tem que começar arrumando a casa. Arrumando a casa em que sentido? Primeiro você tem que pegar e cuidar do seu público interno. O que é seu público interno? É os funcionários, entendeu? Os funcionários mal remunerados, eles vão prestar um péssimo serviço. Então, um funcionário bem remunerado, ele tem como você cobrar. O que eu fiz? Eu comecei a acertar a casa nesse sentido aí, valorizando o funcionário. Quando eu cheguei, eu dei 10% de aumento logo de cara para os funcionários, aumentei o Sodexo de 350 para 500, depois elevei para o Vale Alimentação. A Vale Alimentação, certo. Depois de 500, elevei para R$600, entendeu? Eu tinha a progressão horizontal que estava parado lá desde 2011, entendeu? Dei início, retomei e está lá, entendeu? Assim, então, parte de funcionalismo, eu falo assim, tem que melhorar muito mais ainda, mas já estamos caminhando e já estamos falando assim, hoje o funcionário tão satisfeito, entendeu? Mas eu vou melhorar ainda mais. Outra coisa, é você pegar e dar início no que é serviço, no geral, da parte, eu falo assim, administrativa da prefeitura. O que é? Ali, dentro do Paço Municipal, que é o coração do nosso município. Dar curso, capacitação, entendeu? Não. Para as pessoas, para o servidor ali, a hora que cair uma demanda na mão deles, eles saber onde vai buscar, como é que vai fazer. Porque não adianta você ir em São Paulo buscar um recurso, ir lá com um ofício, entregar para o deputado e falar, puta, eu quero um curso, eu quero um recurso de 150 mil. Mas já vai lá, já leva um projeto, já leva tudo certinho, porque você já vai com 50% já encaminhado. Exatamente, né? E vai saindo na frente. Já está saindo na frente. Agora você chega lá só com ofício, não vai resolver muita coisa, não é verdade? Então já vai lá e já vê o que você quer. E aí capacitar os servidores para ter conhecimento, para poder desenvolver essas ações e aí ter a possibilidade de captar recursos muito mais fácil. Isso. E para você pegar e quebrar um paradigma que já vem de muitos anos de um setor, de um município, seja do que for, é muito difícil, entendeu? Hoje a gente já quebrou bastante o tabu lá e o pessoal está entendendo que o que é. Para você desenvolver o município, você tem que ter capacitação, senão você não consegue. As pessoas com conhecimento, elas desenvolvem melhor, né, prefeito? Bem melhor. Essa é a ideia, né? Essa.
Tá certo, prefeito. Olha, nós vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre essas questões depois do intervalo. Nós vamos aqui e voltamos já já. Nós vamos ao intervalo e volto aqui já já, entrevistando hoje aqui na TV Ribeira Plus o prefeito de Iporanga, Marcos Domingos. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos aqui ao programa do Milton Wolff, entrevistando hoje o prefeito de Iporanga, da capital das cavernas, o meu amigo Marcos. Olha, você pode seguir o nosso programa, né, ver essa entrevista lá no YouTube, Ribeira Plus TV, e também no Expand, canal 6.3. Prefeito, vamos falar um pouquinho do trabalho que o prefeito está fazendo lá na área de saúde. Como é que está? Encontrou muitos desafios? Como é que está potencializando esse setor? Uma saúde, educação, são setores, são frentes primordiais, né? Talvez as mais importantes, talvez não, com certeza as mais importantes de uma gestão. Como é que está esse trabalho lá? Ô, Milton, eu falo assim, né? A saúde, ela estava boa, não estava ruim não quando eu peguei. E a minha intenção, o que é? Sempre melhorar, né? Eu tive na minha campanha diversas reclamações, mas mais ou menos básicas. O que era? Que era a farmácia
que o pessoal da zona rural, eles iam até o município e não conseguia medicamento, entendeu? E aí o que aconteceu? Essa era a maior reclamação que eu tinha. A segunda reclamação que eu tinha, o que era? Quando os médicos iam na zona rural para pegar e para fazer o atendimento, eles não levavam o medicamento. Aí o pessoal da zona rural teria que pagar um táxi para ir até o município, que de um bairro até no município, mais ou menos uns 170, 200 reais. Eles pagavam de táxi. Então, fazia um serviço não completo. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz a farmácia itinerante. Então, agora o médico, o farmacêutico vão junto, eles são consultados, são medicados e ali já sai com o seu medicamento. Lá na própria consulta, lá na zona rural, já recebe o atendimento do médico e também já sai com a receita e já com o remédio na mão e vai embora. Com a receita na mão, com o medicamento e medicado. Que bom. E já sai ali satisfeito. E quando não tem aquele medicamento, aí no outro dia eles retornam com o medicamento que não tinha lá para o paciente. Aí é o agente de saúde que faz esse trabalho. O agente de saúde que faz trabalho. Para não ter esse deslocamento da zona rural ali para o PS. Muito bom. Prefeito, e na área de educação, quais os trabalhos que estão sendo feitos lá? E aí com as políticas para os jovens, a questão também no setor voltado mais aos jovens como esporte, cultura, cursos, enfim, tá? Estamos evoluindo. Hoje a gente está com um instituto lá fazendo uma parceria para que eles se dediquem mais nessa parte aí do esporte voltado para a juventude. Porque o que acontece? Hoje o esporte, eu vejo, tão voltado mais para as pessoas adultas, quando eu cheguei lá, entendeu? Então, esse novo diretor que eu desloquei para lá, eu falei para ele se dedicar e para ele estar fazendo o que é uma programação voltada para as crianças e adolescentes. E a gente está trabalhando para chegar em um determinado pontual que a gente tenha que ter aquele sucesso bom. Trabalhar as crianças já desde cedo, né? Isso. Com várias modalidades, enfim, envolvê-las, né? Para que elas também, às vezes, a gente pode achar que não, né? Mas pode ter lá uma pessoa que se destaque no mundo, né? Do esporte, né? Ter um atleta renomado. Isso. Né? E a gente está, mês passado, eu fui em Curitiba para a gente conhecer um clube lá, que aí eles fazem, eu não entendo muito de futebol, mas eles fazem uma tal de repescagem, se esse é o nome correto. Sim. Então eles vão fazer essa repescagem ali no nosso município, o mês que está marcado para o mês que vem já. Então, mês de maio, no mês de maio eu acredito que deva sair um ou dois ou três, sei lá, o quanto eles vão escolher para levar para esse clube aí. Exatamente, é isso, né? Gerando oportunidades também, né, prefeito? Prefeito, a nossa região, de modo geral, às vezes as pessoas saem muito, né, em busca de grandes centros para trabalhar, para estudar, não é? Essas oportunidades que o prefeito está possibilitando, como, né, essa questão de um clube, de achar um atleta, né, faz com que também valorize mais, mas também há uma possibilidade de termos ações para reter um pouco essa população, né? Iporanga é uma cidade que tem um potencial turístico extraordinário, não é? Como é que o prefeito está trabalhando nessa questão lá? Então, Milton, eu falo assim, né? Eu também saí da minha cidade também por falta de oportunidade. Então, eu tenho a grande preocupação de pegar e desenvolver o nosso município para que a gente segurar
um pouco da nossa juventude, entendeu? Para a gente pegar, abrir mais espaço na área turística, que é o potencial que eu acredito que seja o mais forte nosso lá, é o turismo, entendeu? E dar mais capacitação, mais cursos para as pessoas pegar, se qualificarem e poder ficar ali, entendeu? E abrir algum ponto de, eu falo assim, de empreendedorismo na nossa região, que falta também, tem potencial para isso daí, entendeu? A gente já está entrando em contato já com o Sebrae, entendeu? Ver se ele dá um curso de capacitação, já estou levando lá o Sebrae para ficar lá, para ter esse desenvolvimento lá para o nosso município. Eu acredito que é um caminho que a gente tem que seguir. Com certeza o Sebrae é um parceiro extraordinário. O Sebrae tem capacidade de fazer envolvimento, treinamento e de motivar e de muito mais do que isso, capacitar e inclusive de poder contribuir com abertura de linha de crédito e tudo mais para os empreendedores, né? É um parceiro que vai fazer muita diferença lá no município de Iporanga, prefeito. Eu acredito e estou apostando nisso daí. Prefeito, a questão ambiental, não é? Nós falamos de turismo e a nossa região também, a questão ambiental, ela é, né, bastante importante. Nós temos aí mais de 70% da nossa região em reservas, ou seja, né, em parques, enfim. Como é que lida com essa questão no sentido de desenvolver e também de preservar o meio ambiente? Hoje, Milton, a gente foi reconhecido hoje como a capital das cavernas, né? A gente tinha esse título, mas não era reconhecido. E uma das minhas viagens em Brasília, eu consegui esse título aí. E a gente, há pouco tempo agora, a gente passou aí na emissora de televisão, que a gente foi reconhecida aí como a maior boca da caverna da América Latina, né? O pessoal, aliás, uma reportagem sensacional que durou um tempo assim. Quem não viu Iporanga na televisão esse dia, né? Não. Eu creio que todo mundo, eu vi, enfim, muito importante, né? Muito. Então, e a gente já era conhecida pelas outras cavernas, né? Então, essa daí eu acho que impactou bastante, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer a reabertura dela, entendeu? Que é ali que começa a desenvolver a nossa área, principalmente do turismo. E a gente vive do turismo, né? Então, além disso daí, a gente tem que fazer a preservação, que é muito importante também, entendeu? A gente tem como você desenvolver sem danificar a nossa preservação, não é verdade? E continuar mantendo e desenvolver o máximo possível lá. Quando eu falo em preservação nessa região, eu sempre penso que quem mantém a preservação exatamente são as pessoas que lá estão. Sim. Que estão há anos, né? E se não preservasse, não estaria do jeito que está. Sim. Né? Explorar o turismo tem tudo a ver com preservação ambiental. E detalhe, e você preservando hoje, você tem até uma compensação, você até ganha para isso daí. Exatamente. Hoje tem grandes, tem instituto aí que ele bonifica as pessoas que pegam e preservam. Exatamente, e não é só preservar o meio ambiente, mas como é também preservar a história, a cultura, não é? Tudo isso para mostrar para o turista. O turista vem atrás exatamente disso, né, prefeito? De ver uma bela cachoeira, de ver a caverna, não é? E as pessoas que transferem conhecimento e cultura, né? E hoje, né, Milton, eu falo assim, para a gente poder desenvolver o nosso turismo lá, o que eu penso? A gente tem que sair do MIT, onde a gente está hoje, e a gente caminhar para a estância. Hoje a gente já tem um projeto já tramitando na Câmara Municipal, para a gente pegar e contratar acho que é monólogo que fala, e para a gente pegar e subir nesse patamar da estância aí, porque a gente tem todos os requisitos, só falta a gente pegar e colocar eles em prática para a gente pegar e subir, não é verdade? Sim, então, Barra do Turvo recebeu o título agora de estância turística, né? O caminho de Iporanga deve ir
para essa mesma possibilidade, né, prefeito? Isso, mas a gente tem que fazer o deverzinho de casa. Tem porque que se a fazer gente a não lição fazer o de deverzinho de casa, casa, né? a gente não vai conseguir chegar. A preservação, o turismo, quais as possibilidades que o prefeito, assim, além da questão de você levar capacitação, fazer parcerias como com o Sebrae, com o Senar, que é uma outra instituição também do Sistema S, que pode fazer muita capacitação. O que mais que o prefeito deslumbra e pode fazer para fortalecer um pouco mais essa questão do turismo em Iporanga? Então, o caminho, Milton, é a gente transformar a nossa região, o nosso município, em instância turística, entendeu? Aí a gente vai ter um grande avanço, entendeu? Enquanto a gente não fazer isso daí, a gente vai pegar e vai bater na tecla do que é. É a gente pegar, tá incentivando o pessoal a pegar e cultivar melhor a sua, queira ou não, a sua agricultura, porque o turismo, ele está atrelado junto com a agricultura ali, é uma entendeu? cadeia, Sim, né? a cadeia. Cadeia Quando o produtiva cara do turismo. vai fazer um turismo lá, ele quer ir na casa do fulano de tal lá para comer uma comida típica, ele quer pegar, ele quer passar ali em uma casa onde está fazendo artesanato, entendeu? Ele quer levar uma fruta, ele quer levar alguma coisa típica do município, embora. Por outro lado, também há de se considerar, prefeito, a necessidade da integração regional. Não dá para Iporanga fazer turismo sozinho, não dá para Barra do Turvo fazer turismo sozinho, não dá para Cajati fazer turismo sozinho. Como é que a gente consegue... nós estivemos outro dia numa reunião lá em Cajati, no Meet de Turismo, que foi promovido pela Prefeitura de Cajati, e que o prefeito Koga, ele entende que o Codivar tem um papel fundamental nessa questão da integração do turismo. Ainda ontem, também na Barra do Turvo, nós estávamos conversando com o Wilber Rossini, que já foi superintendente do Consaúde, que também tem o mesmo entendimento. O prefeito pensa assim também? Penso, tanto é que eu estou com um tratativo com os prefeitos, principalmente ali de Peruíbe, o Salvador de Iguape, para a gente fazer um intercâmbio com os alunos. Os alunos saem de Iporanga e vai conhecer o mar lá em Iguape e vice-versa, vai em Iporanga e vai conhecer as belezas naturais que tem Iporanga, que é as cavernas, as trilhas, entendeu? Esse intercâmbio que a gente está fazendo, que a gente vai desenvolvendo o turismo, né? A população de Iporanga, prefeito, no período de alta temporada, Iporanga tem quantos habitantes hoje? 4.100 habitantes. 4.100 habitantes. Na alta temporada, esse número sobe muito. Demais. Quando é dezembro, janeiro, fevereiro. Eu sei que fevereiro esquenta muito. Esquenta no sentido de que muitas pessoas vão visitar Iporanga, porque eu já vi isso, assim, né, uma vez. E aí eu falei, nossa, mas eu não imaginava que era tanto. Não, pode dobrar isso aí, entendeu? Isso aí vem de várias regiões do mundo, não é só do Brasil, não, é do mundo. Então, hoje, Iporanga está ficando, depois daquela reportagem que teve naquela emissora de televisão, deu um salto muito grande. Nós podemos falar que foi na TV Globo e que passou no Fantástico, isso, com tranquilidade. Né? Pode falar, não tem problema? Então tá bom. Não tem problema. E porque é importante falar, isso, né? Isso. É uma maior televisão do Brasil, né? Uma das maiores, né? Até do mundo, evidentemente, uma grande empresa. E eu fiquei assim, o tempo da reportagem que me chamou muito a atenção, porque foi uma reportagem muito grande, né? E isso já o prefeito já percebeu que deu um retorno muito, muito, muito positivo. Já percebi, tanto é que na parte do dia a dia, né, dos finais de semana já começaram a pegar e a ver mais circulação de pessoas, né, na cidade, entendeu? O pessoal mais motivado, entendeu? Aí é onde que a gente tem que entrar com o quê? Com uma estrutura boa para poder receber melhor, né? Ter a hotelaria, ter o lugar de comer, e assim a gente vai
vai seguindo e vai dando perna para isso daí. Ô Marcos, e qual que foi o sentimento que você teve quando você viu aquela reportagem na televisão? Nossa, foi um reconhecimento assim de... O que eu falo pro senhor? Falar assim, puta, a cidade da gente está sendo vista, entendeu? Assim, porque até onde a gente escuta, fala assim, região do Vale do Ribeira é a região mais pobre, né, do estado, entendeu? E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a nossa região, ela é muito rica, né, principalmente nessas cadeias do meio ambiente, né? A nossa região aqui, ela tem fartura demais na parte da agricultura, na parte do meio ambiente, na parte da ecologia, né? Não tem... Nós temos praias maravilhosas, né, prefeito? Tem. Nós temos municípios que é o maior produtor de leite de búfala do estado de São Paulo, que tem o melhor café. Nós temos outros municípios que têm o turismo, que tem a cultura, como por exemplo o Registro, né, uma colônia japonesa fortíssima. Nós temos comunidades quilombolas. Nós temos o Vale do Ribeira, que concentra o maior número de comunidades quilombolas do estado de São Paulo. Só Iporanga tem 7. Exatamente, né? Eldorado tem acho que 12, o 13, Cananéia tem 4, Registro tem 2, né? E assim vai. E outro cultivo também, que o senhor não citou aí, é o nosso palmito pupunha. Sim, hoje o nosso está se destacando. A banana, né? Que é o carro-chefe da economia da nossa região, que produz muitos números, são, né? Enormes, enfim. Não dá para a gente falar que uma região dessa ela não é rica, né? Não, então. E tem um povo que é um povo extraordinário, sensacional, acolhedor, né? Demais a conta, demais, muito, né? Então, e assim, o entendimento que a gente tem cada vez mais é que o turismo, né, é o grande potencial da nossa região e que precisa cada vez mais ser tratado como o maior potencial de desenvolvimento da nossa região. E alguma vez a gente sai da região da gente para ir em outras regiões, né? E deixa de frequentar, e às vezes a gente nem conhece direito a região da gente. Na verdade, é onde a gente vive, a gente conhece ali a cidade da gente, mas não conhece a cidade vizinha. Tem lugares bonitos de frequentar, lugares bons de comer, de frequentar, não é verdade? Eu trabalhei um bom período na Fundação ITESP, prefeito, trabalhando exatamente com a questão de capacitar as comunidades quilombolas, né, para a prática do turismo de base comunitária. E nós tivemos uma experiência assim, lá na comunidade de Cedro, em Barra do Turvo, em que algumas pessoas da comunidade não conheciam alguns pontos turísticos da própria comunidade, né? Então tem muito isso. A gente não conhece, de fato, a cidade que a gente mora, a região que a gente mora, né? E a gente deveria conhecer muito, né? E a gente sempre vai buscar fazer isso, conhecer cada vez mais e falar da nossa região, né, para o mundo. Um dos propósitos da TV Ribeira Plus é exatamente essa, né? Falar da nossa região para o mundo, né? Prefeito, nós vamos para o intervalo e voltamos e vamos conversar um pouquinho sobre esporte. Nós voltamos aqui já com o prefeito Marcos de Iporanga no programa Milton Wolff. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco.
Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já, 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos aqui ao programa na TV Ribeira Plus, programa do Milton Wolff. Olha, você pode seguir a gente lá no YouTube, Ribeira Plus TV, e também no Expand TV 6.3. Eu estou entrevistando hoje o meu amigo Marcos, prefeito de Iporanga, da capital das cavernas, daquela cidade maravilhosa, né, prefeito? Prefeito, o esporte também, nós já falamos um pouco, e eu sei que o prefeito esse ano vai fazer lá uma atividade que é um evento de ciclismo, que é um evento de competição e que é um dos maiores eventos da nossa região. Como é que a cidade está se preparando para receber lá uma etapa do Ubuntu? Tem um desafio muito grande, né? Principalmente, como eu já te falei, a nossa cidade não estava acostumado com grandes eventos, não é verdade? E dentro de pouco tempo, agora, eu tive notando o seguinte, eu estou tendo muita demanda, alguns eventos que demandam ter bastante estrutura. Então, a gente está se locomovendo aí com a parte estrutural, né? Parte de segurança, entrando em contato aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o DR, né? Com os órgãos aí competentes, para a gente dar mais segurança, mais tranquilidade para os participantes. E para que seja um evento prazeroso, não é verdade? E que as pessoas saiam satisfeitas de lá. Então, para mim é uma grande honra receber esse evento lá. Então, estou ansioso para que chegue o mais rápido possível, né? Eu vou participar também. Tenho certeza disso daí. Bom. E o pessoal estão tudo animados. Estão tudo animados para chegar lá. Realmente é um grande evento. Prefeito, vamos falar de uma outra questão que também é muito importante, sobre o índice de qualidade de aterros de resíduos. Né? Iporanga teve aí uma nota bastante representativa por conta desse trabalho. Eu queria que o prefeito explicasse isso para nós um pouquinho, por favor. Milton, eu falo assim, né? A gente comentou alguma coisa a respeito do meio ambiente no bloco anterior. Isso daí é continuidade para que a gente chegasse nessa nota aí.
Então a gente tem muita preocupação com resíduo sólido lá, entendeu? Para a gente ter uma qualidade, eu falo assim, a qualidade de vida melhor, porque você tendo essa nota aí, você não só melhora a qualidade de vida da população, no geral, mas também você serve de espelho para outros municípios, para que siga esse caminho aí. Então a gente tem bastante preocupação e a gente investe bastante também em capacitação dos nossos servidores, desde aquele que dos garis até quem recolhe o resíduo, para que leve no aterro e lá se faça um trabalho de qualidade. E é onde a gente chegou nesse reconhecimento, né? Aí. Se eu não me engano, uma nota 9.3. Quase 10, né? Quase 10, né? É. Muito bom. Dizem que não pode ser 10 porque tem que melhorar mais um pouco. Tem que melhorar um pouco. Então, mas a gente vai melhorar mais ainda. Mas uma nota dessa é ótima, sensacional, né? Prefeito, vamos falar de uma outra coisa que também, né, Iporanga, a gente conhece um pouco, tem uma extensão rural bastante significativa também, né? E tem uma agricultura familiar também muito importante, né? Muitas comunidades quilombolas. Como é que está sendo trabalhada essa questão, principalmente também agricultura? Quando a gente fala de agricultura, nós estamos falando de escoar produção. Quando a gente fala de escoar produção, nós estamos falando de estrada, né? E estrada na nossa região é uma coisa, né? Aqui quase não chove, né? A demanda que eu tenho mais, por incrível que pareça, é as estradas. E eu falo assim, eu fui eleito, a maioria do meu eleitorado, ele foi na zona rural, entendeu? Então, eu tô deixando a desejar um pouquinho nessa parte aí, mas eu vou te explicar o porquê. Como eu falei lá atrás, não é que a gente não queira fazer, a gente tem que pegar e respeitar o rito que é para ser feito. Então eu estou com um chamamento lá de uma terceirizada para que cuide das estradas. Por quê? Eu não tenho mão de obra suficiente para tanta demanda que eu tenho lá das estradas. Então eu acredito que dentro de mais uns 30, 40 dias no máximo, eu já estou com essa terceirizada já legalizada no município e que ela possa fazer um trabalho de eficácia. Por quê? Sem estrada eu não consigo levar escoar a produção que eu tenho lá, entendeu? E o pessoal, ele não quer ser visto na prefeitura, ele quer estrada, entendeu? Eu posso falar que eu também sou produtor rural e eu dependo de estrada, entendeu? Então eu tô daqui mais uns 40 dias, acredito eu, que deve já estar pronto em condições da gente pegar e já começar a fazer um novo trabalho. Eu não quis pegar e ficar forçando igual outros gestores de trabalhar com a nossa máquina lá, porque eu não tenho condições. Então eu parti para esse diferencial aí, que é fazer essa terceirização. Essa terceirização eu vou entrar só com a cobrança e fiscalização, né? Então eles vão arrumar as estradas e vão dar manutenção nela. Isso é importante. E aí eu acredito que vou melhorar bastante a nossa estrada rural lá. Sim, até porque, né, dá mais rapidez, mais agilidade, né, ao processo de manutenção, de deixar essas estradas em condições para que os agricultores possam, né, ter mais facilidade na escoação do escoamento, né, dos seus produtos, né, prefeito? Prefeito, houve algum momento na gestão, durante o processo, que o prefeito ficou assim, muito emocionado, muito preocupado, muito ou não? Eu digo assim, preocupado a gente sempre fica, porque quando a gente assume uma função pública de desafio, que a gente tem a necessidade de melhorar a vida das pessoas, a gente fica preocupado, porque a gente quer um resultado bom.
e às vezes a gente não consegue agradar todo mundo. Então deixa, às vezes, a gente um pouco preocupado. Mas, como a gente já tem uma certa caminhada, estou indo para os 50 anos, então a gente já tem mais maturidade, não é verdade? E a gente tem certeza que a gente vai conseguir. Eu vou conseguir, com a ajuda de Deus, com certeza, eu vou conseguir chegar lá. Mas já... Prefeito jovem ainda vai fazer 50 anos ainda. Ih, mas olha, tem muito ainda, né, prefeito? Muito, muito, muito. Os desafios, né, prefeito? Não dá para... tudo tem o tempo, né? O tempo é que nos cerca para buscar e para fazer, dentro de um planejamento. Não dá para a gente fazer tudo na rapidez da necessidade que a população tem. Infelizmente não é assim, né? Por conta até das questões legais que nós aqui já falamos. Então, precisa ter um pouco de paciência, todo mundo, né? E tendo planejamento, evidentemente, as coisas começam a acontecer, né? Essa relação com a população, o conversar, o levar para dar informação, como é que o prefeito lida o contato diário com a população? Eu sou muito operacional. Eu gosto de estar no dia a dia, conversando, recebendo, entendeu assim? Tá, eu falo assim, a gente não consegue nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. E, graças a Deus, eu estou com uma equipe de secretários, diretores, servidores muito bom. Aliás, está acompanhado hoje aqui do meu amigo Ordene, que é um profissional de mão cheia, esse né? daí é meu... O prefeito foi lá em Barra do Turvo e falou, venha pra cá, né? Esse daí eu importei ele, entendeu? Foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Assim, eu falo assim, o Ordene chegou em um momento certo para mim lá, na hora certa. Eu falo assim, não fui nem eu. Acho que foi Deus que enviou ele, entendeu? Para mim lá, tá fazendo um ótimo trabalho, entendeu? E eu só tenho que agradecer esse homem, como diz o Trão, está me fazendo grande diferença lá no município. É um excelente profissional e uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa, um ótimo amigo. Esse daí não tem palavras. Isso aí chegou na hora certa lá para mim, entendeu? Prefeito, eu sempre vejo o prefeito com esse colete. Como é que é essa história do colete aí? Eu falo assim, eu já nasci fardado, né? Como diz o Trão. Então eu fiquei 28 anos na Polícia Militar, né? Então eu tô em Iporanga. Se eu tiver das 8 até o horário que eu saio da prefeitura, eu tô com o meu colete, tô de trabalho. Quando eu estiver fora do colete, eu falo assim, eu tô de folga. Hoje eu tô de boa. Mas se eu for para São Paulo buscar recurso, eu vou fardado. Se eu vou fazer uma vistoria na obra ou em qualquer repartição pública, eu tô ali. Se eu tô no gabinete, eu tô ali, para a pessoa saber que eu tô servindo o povo. Então, enquanto eu tiver de colete, você pode chegar em mim que eu estou trabalhando. Muito bom, interessante, né? Interessante. Prefeito, tem alguma história, de repente, com algum morador, com alguém que marcou o prefeito, que o prefeito não esquece? Tem alguma coisa assim na história do prefeito? Sempre tem algumas pessoas que marcam a vida da gente, né? Tem uma pessoa que me marcou muito. Na perca da minha mãe, quando eu perdi minha família, eu aprendi a fazer... Não sabia fazer arroz. Porque eu tinha a mãe, tinha as irmãs que fazia tudo, né? De uma hora para outra você perde, aí como é que você vai fazer? Aí eu... Fica sem chão, né, prefeito? Fica sem chão. A idade que tinha, imagina, Isso. Né? Aí eu fui fazer um arroz, assim que andei queimando arroz, não sabia a quantidade de água que tinha que colocar no arroz e tal. Aí chegou uma amiga nossa lá, chamada Cida. Aí ela pegou e falou pra mim assim, viu, não faz arroz assim. Faz arroz assim, ó, você tem que dar uma queimadinha no arroz, depois você tem que colocar água fervendo, entendeu? Você tem que colocar o dobro. E aí aprendi, nunca mais esqueci. Até hoje eu faço arroz, eu vou fazer o arroz, eu lembro dela. Você vê, já faz acho que 30 anos atrás, né? Mais ou menos, eu tô firme e forte fazendo arroz do jeito que ela me ensinou. Então, é um negócio que marcou. Você me perguntou, o que veio na cabeça? Veio na cabeça o arroz. E ela me ensinando a fazer arroz. Prefeito, eu costumo dizer para as pessoas que nós estamos nessa vida para cumprir missões. Sim. Não é? O que motiva mais o prefeito a continuar nessa caminhada de estar servindo uma população? É uma missão.
é melhorar a vida das pessoas, entendeu? Eu falo assim, quem assume uma gestão pública, ela tem que ter, assim, minha opinião, ela tem que ter feito para ela mesma, primeiro, para depois ela pegar e ajudar as outras pessoas. Até o secretário meu Ordene, ele costuma falar assim para mim, assim, eu gravei o que ele falou para mim, ele falou assim, ó, enquanto as pessoas estão me procurando porque eu tenho condições de ajudar, entendeu? Assim, então o difícil vai ser a hora que eu for precisar de ajuda, aí tá difícil para mim, mas enquanto o pessoal estiver pedindo para mim, porque eu tenho condições de ajudar. Então eu aprendi isso daí. Então a gente tem que ter condições de ajudar. Hoje, eu falo assim, eu tenho condições de ajudar porque eu estou aposentado da polícia, não tenho mais nada o que fazer, como diz a turma, agora está na hora da gente pegar e ajudar o próximo, entendeu? Então, o que me motiva é o que quer, é ver aquela pessoa que está precisando de ajuda médica, precisando de ajuda, seja do que for, eu tenho condições de pegar e ajudar aquela pessoa. Então, e não só ajudar na parte ali pessoal daquela pessoa, mas no desenvolvimento do município. Você desenvolve o município, você ajuda as Com toda pessoas. certeza, Isso né? aí é a minha grande motivação. Contribuir para o desenvolvimento do município, né, você está ajudando as pessoas que moram no município, está Sim. melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Prefeito, vamos fazer um esforço de olhar para o futuro, Vamos. né? E aí, como é que o prefeito enxergaria Iporanga daqui 10 anos, daqui 20 anos? Eu enxergo da seguinte forma, uma cidade desenvolvida, entendeu? Aonde você procure um médico, você seja atendido, aonde você procure um emprego, você não tenha dificuldade de pegar e achar esse emprego, aonde você pega e vê as famílias que estão contentes, que estão alegres, que estão com saúde e que está a cidade totalmente desenvolvida, com infraestrutura no geral, e que seja ali uma cidade onde seja modelo para as outras cidades vizinhas, entendeu? Assim como a gente enxerga algumas cidades que a gente queira que a nossa cidade seja igual, eu quero que a nossa cidade ela também seja um espelho para as outras cidades. E o que o prefeito Marcos deseja deixar de legado para as pessoas, que as pessoas lembrem como do prefeito Marcos? Lembre do Marcos que queira que o município se desenvolva, que as pessoas sejam mais amorosas com o próximo. Esse é o grande diferencial, porque hoje eu vejo que as pessoas muito individualistas, as pessoas querendo só para si e às vezes não pensando no próximo. Então, que vocês lembrem de mim, que eu sempre estou pensando no próximo. Isso vou deixar um grande legado, que é que eu falo para você, que é o amor ao próximo. Exatamente isso, né, prefeito? Fica tudo muito mais leve, mais tranquilo, né? Melhor, mais não é? leve. Prefeito, Iporanga é uma cidade assim que ela é encantadora, né? Sim. Eu gosto muito de Iporanga. Teria um lugar em Iporanga que o prefeito gosta mais? Que é o preferido? Isso me deixou de calça curta, como diz a turma. Eu gosto de Iporanga nos quatro cantos. Não tem um lugar preferido. Não, né? Preferido é os quatro cantos. É Iporanga. Muito bem. E assim, o prefeito, vamos falar um pouquinho assim da intimidade do prefeito. Uma comida que não pode faltar, assim, que o prefeito gosta muito. O arroz. Arroz com frango. Arroz com frango. Arroz com frango é muito bom, né? Uma festa da cidade, prefeito, que mais gosta, qual que seria? É o nosso 31 de dezembro. Essa daí é uma festa muito boa. É a da Nossa Senhora, que já é tradicional na nossa região. Aqui tem no Rio? Isso,
a Santa, que desce, e Muito bonito e aquilo, ali né? vem gente de todo lugar do Brasil, entendeu? Aí tem gente ali que fica na beira do rio, não tem lugar na ponte que possa caber mais gente, entendeu? É um dia assim histórico que você fala assim, pô, da onde está surgindo tanta gente, entendeu? Às vezes a pessoa vem ali só para ver a descida da Santa. Desce, a gente faz a reza lá, e o pessoal pega e vai embora. A procissão dos barcos no rio, né? Procissão dos barcos no rio. Muito bonito aquilo. Prefeito, uma coisa assim que o prefeito gosta de fazer que poucas pessoas sabem, assim, um hábito do dia a dia, assim. Eu gosto de ir no sítio que eu tenho lá e ficar andando. Eu pego o cavalo, fico andando, entendeu assim? E já faz hora que eu não faço isso aí, entendeu? O tempo vai ficando Vai ficando. curto. Depois que eu assumi aí, eu tenho feito muito pouco essa atividade que eu gosto de fazer, entendeu? Que eu vou voltar a fazer, isso pode ter certeza. Mas a hora que eu deixar a casa mais tranquila. E acredito que está faltando poucos dias para fazer isso aí. Prefeito, a relação com a Câmara Municipal sempre é muito importante para o prefeito, Sim. né? Lá em Poranga, como é que está essa relação? Ela está boa? Boa, excelente. Eu costumo falar assim, até para os vereadores. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, eles têm que administrar o município, entendeu? Deixar um pouquinho a vaidade, deixar um pouquinho as brigas políticas, como diz a turma, e a gente administrar. Hoje eles têm acesso comigo direto, entendeu? Vem alguma emenda, a gente destina para onde vai fazer, o que vai ser feito, entendeu? Então eu dou essa autonomia para a gente pegar e trabalhar em união, entendeu? E aí não tenho que reclamar, não é verdade? Se não dá para fazer, eu falo por que não dá para fazer, no que impactou lá. Mas na maioria das vezes dá certo esse diálogo. Exatamente, a ideia é que quando termina a eleição, né, vamos todos nós pensarmos juntos em Poranga. E Poranga. Né? Porque a tal da oposição, né? Fica todo mundo, às vezes, querendo fazer oposição só para ser oposição. Vamos ser situação de Iporanga. Né? Alguma vez quer ser oposição só para se fortalecer para sair candidato lá na frente. E eu falo assim, não adianta, deixa para fazer isso aí no último ano. Entendeu? Assim, a gente tem 3 anos para trabalhar pelo município junto. Depois de um ano, faltando um ano, quer sair candidato, aí você arruma um pretextinho, faz alguma coisinha para você sair candidato, não tem problema nenhum. Mas durante os 3 anos, vamos trabalhando para o município, para a gente pegar e chegar lá. Graças a Deus que a partir, acho que da eleição que vem, acaba a reeleição, né? Aí existe a possibilidade, né, prefeito? Existe a Mas eu acho que está caminhando para isso daí. Como também existe a possibilidade de ter reeleição e com mandato de 5 anos ainda, né? Existe a possibilidade. Sim. Né? E aí depois os mandatos seriam de 5 anos. 5 anos. Né? Não teria reeleição. Não teria reeleição. Prefeito, Iporanga tem os seus parceiros lá, os seus deputados, que o prefeito gostaria de citar, de emendas parlamentares que são levadas para Iporanga. Como é que está sendo feito isso lá? Sim, lá é uma cidade pequena, né, Milton? E a gente tem vários parceiros que ajudam Iporanga. Né? Então a gente não pode descartar nenhum. Mas ali tem inúmeros deputados, tem o Milton Leite, Alexandre Leite, o deputado André do Prado, tem o Márcio Alvino, tem o Capitão Augusto, tem o Caio França, tem o Paulo Fiorilo, tem o Itamar Borges, tem o Capitão Augusto, que me deu o título de Capital das Cavernas, que eu fico muito satisfeito, como diz a turma, porque a gente só levava o nome, mas não tinha o título, né? E tem, dentre outros deputados, né? Tem o Giribone também, que é grande parceiro nosso lá, entendeu? Que bom. Então, que bom. Muitos parceiros, né, ajudando Iporanga, né, prefeito? Tem bastante, graças a Deus. Prefeito, nós estamos chegando no final do programa, não é? O prefeito quer fazer uma fala final, mandar alguma mensagem para os moradores de Iporanga, para os moradores do Vale do Ribeira, fique à vontade. Quero sim. Para quem não me conhece, eu sou
Marcos Domingos, conhecido como Marquinhos, prefeito de Poranga, sou de carreira policial militar, estou num grande desafio que é no meu município de Poranga. Não é fácil assumir uma posição dessa daí para quem queira trabalhar de verdade. A gente sofre muito com críticas, mas a gente tem que saber aceitar. Mas a gente foi eleito por 4 anos. No meu final dos 4 anos, aí eu vou ter uma avaliação. Mas acredito eu e tenho certeza que eu vou fazer uma boa gestão, vou entregar um município melhor do que eu peguei. Isso pode ter certeza. Que Deus abençoe, que Deus continue caminhando com nós. Que Deus nos proteja o nosso município, a nossa região do Vale do Ribeira. E que Deus nos abençoe. Muito bom, prefeito. Muito obrigado por ter vindo até aqui, tá? Agradeço muito. Vamos combinar mais. Tá? Vamos combinar mais, né? Nós chegamos aqui, então, ao final do programa do Milton Wolff, aqui na TV Ribeira Plus. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Um grande abraço para vocês. Até lá!